Olá! Então, vamos hoje dar sequência no passo a passo da confecção da nossa vaquinha garra cortina. Hoje nós vamos fazer os braços, as pernas, o rabo, as orelhas e os chifres. Vamos começar? Eu vou iniciar então agora com os braços. Para fazer os braços, eu vou iniciar com a linha preta. Eu vou fazer então o anel mágico. Seguro a linha, cruzo, pego com a agulha por baixo da primeira, puxo a segunda e fecho a laçada. Então, esse é o meu anel mágico. Dentro desse anel mágico, na primeira carreira, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feitos os 6 pontos baixos, fecho o meu anel mágico, puxo bem para ficar firme e vamos dar início à segunda carreira. Na segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos, ou seja, em cada um dos pontinhos da primeira carreira, eu vou fazer agora 2 pontos baixos. Então, no primeiro, 1 e 2. Marco o primeiro ponto para não perder o início da carreira. E vou seguindo assim até o final dessa carreira. Em cada um dos pontinhos, faço 2 pontos baixos. Vou chegar ao final dessa segunda carreira com 12 pontos baixos. Terminei, então, a segunda carreira, tenho agora 12 pontos baixos. Na terceira carreira agora, nessa segunda carreira, eu fui fazendo os pontos, firmando a linha do anel mágico para ela não soltar. Já não vou mais trabalhar com ela junto, já vou deixar para dentro só. Na terceira carreira agora, a gente vai fazer uma sequência de aumentos, que vai ser a seguinte: no primeiro ponto, eu faço um aumento, 2 pontinhos no mesmo ponto de base. Vou marcar esse primeiro ponto aqui da carreira. E na sequência agora eu vou fazer um ponto baixo. Então, a minha sequência nessa carreira vai ser um aumento e um ponto baixo por 6 vezes. Eu vou chegar, então, ao final dessa terceira carreira com 18 pontos baixos. Vou terminar os meus aqui e já retorno. Concluída, então, aqui a terceira carreira, tenho agora 18 pontos baixos. A quarta carreira, eu vou começar ela fazendo um ponto baixo. Então, no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Marco esse ponto aqui. Na sequência, agora, eu vou começar a minha sequência de repetições. Então, a sequência vai ser um aumento e 2 pontos baixos. Essa sequência, eu vou repetir por 5 vezes. Então, vou fazer por 5 vezes um aumento, 2 pontinhos no mesmo ponto de base, e depois, por 2 pontos, um ponto baixo em cada um deles. Vou finalizar aqui a sequência. Quando eu chegar no final, vão sobrar 2 pontinhos, eu já retorno com vocês. Já fiz, então, minha sequência de 5 vezes fazer um aumento e 2 pontos baixos. Sobrou aqui no final da carreira 2 pontos baixos. No primeiro ponto que sobrou, eu faço um aumento. No outro pontinho que sobrou, eu faço apenas um ponto baixo. E está concluído, então, minha quarta carreira. Tenho agora 24 pontos baixos nessa carreira. A quinta carreira agora, eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Mas de que forma? Eu vou pegar apenas das 2 alcinhas que a gente tem aqui no ponto. No fio preto não fica muito legal da gente ver. Mas eu vou pegar só pela alcinha de trás. Vou pegar uma alcinha apenas, não as 2 que a gente normalmente pega, para dar o detalhe do casco da vaquinha. Então, vou seguir por toda a volta, fazendo um ponto em cada um dos pontos baixos, mas todos eles pegando apenas uma alcinha do ponto. Quando eu finalizar a minha carreira aqui, eu já retorno com vocês. Terminei, então, aqui a quinta carreira, fazendo o ponto, pegando apenas pela alcinha de trás. Não dá pra ver bem certinho aqui, porque a cor do fio é preto, mas ele fica um detalhezinho aqui
por toda a volta do pontinho que a gente, da alcinha que a gente deixou. Depois, quando a patinha estiver concluída, vai ficar bem visível esse detalhe como o casco da vaquinha. Agora, nas próximas duas carreiras, na carreira 6 e na carreira 7, a gente vai fazer ponto sobre ponto, só que agora já pegando novamente as duas alcinhas do ponto. Então, aqui eu já vou voltar ao nosso ponto normal. Então, vou fazer minhas duas carreiras aqui. Quando eu terminar a carreira de número 7, eu retorno aqui com vocês para a gente dar sequência no casco, na patinha da vaca, na carreira número 8. Terminei aqui, então, a minha 7ª carreira. Vou agora para a 8ª carreira, e essa 8ª carreira vai ser uma carreira de diminuições. Então, como que eu vou fazer nessa 8ª carreira? No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Já marco esse ponto para não perder ele. Na sequência, agora eu vou começar a minha sequência dessa carreira. Então, qual que vai ser a sequência? Vai ser uma diminuição e 2 pontos baixos por 5 vezes. Então, a diminuição, pego uma alcinha do primeiro ponto, uma alcinha do segundo ponto, puxo a linha e passo pelos dois e finalizo meu ponto baixo. E agora, na sequência, 2 pontos baixos. E é essa sequência que a gente vai repetir, então, por mais 4 vezes. Uma diminuição. E mais 2 pontos baixos. No final quando chegar ao final da 8ª carreira, eu vou ter sobrando 3 pontos baixos. Quando eu chegar nessa parte, eu retorno com vocês para a gente finalizar a 8ª carreira. Então, terminei a minha sequência das 5 repetições, de uma diminuição e 2 pontos baixos. Tenho aqui, então, ao final da carreira, 1, 2, 3 pontos sobrando. Então, o que que eu vou fazer agora? Nos 2 primeiros, eu vou fazer a minha diminuição. Então, vou pegar uma alcinha de um, uma alcinha do outro, vou puxar a linha e finalizar meu ponto baixo. E no último, eu faço um ponto baixo normalmente. Finalizei, então, minha 8ª carreira do bracinho, da patinha dianteira da nossa vaquinha, com 18 pontos baixos. Agora, nas próximas 3 carreiras, a carreira 9, 10 e 11, eu vou fazer elas de ponto sobre ponto, ou seja, cada uma dessas próximas 3 carreiras também vai ter 18 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas 3 carreiras aqui. Quando eu terminar a carreira de número 11, eu retorno aqui com vocês para a gente dar sequência na confecção do bracinho da nossa vaquinha, ok? Cheguei ao final aqui da minha carreira número 11. Não finalizei o último ponto, fiquei com as 2 laçadinhas na agulha, porque agora a gente vai fazer a troca de cor. Vamos parar de trabalhar com a linha preta e vamos começar a trabalhar com a linha branca. Então, eu já vou finalizar esse último ponto da carreira número 11 com a linha branca, para depois a gente já dar sequência na peça com a cor que vai seguir. Na próxima carreira, que é a carreira de número 12, o que que a gente vai fazer? É mais uma carreira agora de diminuições. Então, nessa carreira de número 12, a gente vai iniciar já fazendo uma diminuição, ou seja, eu vou pegar o primeiro ponto, a alcinha do primeiro ponto, a alcinha do segundo ponto e vou puxar a minha linha. Eu dei uma ajustadinha ali na laçada, que ela estava um pouco grande. E vou fazer, então, a minha primeira diminuição. Esse é o nosso primeiro ponto da carreira número 12. Não vou precisar marcar, eu tô trocando de cor, né? E na sequência, agora, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Nos próximos 2, eu vou fazer diminuição novamente, que essa vai ser minha sequência. Uma diminuição e um ponto baixo, e eu vou repetir isso por 6 vezes. Então, já tô aqui na segunda. Próximo, um ponto baixo. Já fiz 2 repetições. E agora, então, eu vou cortar a linha preta, que eu não vou mais utilizar.
e vou fazer então o arremate dessas duas pontas, a ponta inicial da linha branca e a ponta final da linha preta. Eu gosto de sempre fazer um nó para não correr o risco dessa emenda de fios abrir. Então, vou inserir minha agulha por dentro do próximo ponto. Vou puxar a linha preta para dentro. Insiro pelo meio do próximo ponto novamente para a parte de dentro. E puxo a linha branca. Fico com as duas pontas da linha no meio do ponto aqui, que depois com o próximo ponto eu vou esconder bem esse nozinho. E agora eu vou dar 2 nós aqui nessa linha. O primeiro eu faço bem frouxinho para não ficar repuxado o trabalho, e a segunda eu já dou uma apertadinha para ela não soltar. E agora, então, eu vou seguir com a minha sequência da carreira. O último ponto que eu fiz aqui tinha sido um ponto baixo normal, o próximo agora é uma diminuição. Então, uma alcinha do próximo ponto, uma alcinha do segundo ponto, puxo a linha e finalizo o ponto baixo. E assim, o nosso nozinho ficou bem escondidinho por baixo desse ponto aqui. Vou terminar a minha carreira número 12 e já retorno aqui com vocês para a gente dar sequência na confecção da nossa peça. Terminei aqui a carreira de número 12. Então, eu fiz por 6 vezes uma diminuição e um ponto baixo. Chego aqui no final, então, da carreira número 12, tendo um total de 12 pontos baixos. Eu vou dar uma puxadinha na linha, vou parar um pouquinho, que agora eu vou colocar enchimento aqui na patinha. Então, eu vou pegar um pouco da minha fibra aqui e vou fazer a colocação dessa fibra aqui para deixar o casco, a patinha dela bem firminha. No bracinho, que vai ser a parte que a gente vai usar para amarrar a cortina, o enchimento vai ser só aqui na parte preta, só na patinha mesmo. O restante do nosso trabalho vai ficar sem enchimento para ele ficar fácil de utilizar para fazer a amarração da cortina. Então, já coloquei aqui um pouco de enchimento, já ficou firminho, não vou nem precisar colocar mais. E esse é o enchimento que vai ser utilizado, então, na nossa patinha, só nessa parte. O restante da peça, dos bracinhos, vai ficar sem o enchimento, só com o nosso trabalho em crochê mesmo. A partir daqui, a gente vai fazer agora carreiras de ponto sobre ponto. Apenas isso, até finalizar a peça. Na minha aqui, por comprimento que eu quis deixar... Então, para o comprimento que eu deixei aqui nas minhas patinhas dianteiras, eu segui a partir de agora até a carreira número 52, fazendo apenas ponto sobre ponto. Então, o enchimento só na parte do casco da patinha, o restante aqui só o nosso trabalho de crochê, sem nada de enchimento dentro dele. Mesma coisa na outra aqui. Outra coisa que eu vou já comentar com vocês. O início aqui, o casquinho, tanto das patas dianteiras quanto das patas traseiras, é exatamente o mesmo. O que vai diferenciar uma da outra? Nas patinhas traseiras, eu não vou trabalhar até a carreira 52. Eu vou parar na carreira de número 25 e aqui eu coloco um pouquinho de enchimento para ela ficar mais gordinha, tá? Enquanto que nas patinhas dianteiras não vai enchimento e vai até a carreira 52. Eu vou dar sequência aqui no meu trabalho, fazer até a carreira 52, e daí eu volto com vocês aqui para mostrar como que ela ficou pronta, ficou depois de concluída, e também as patinhas traseiras também já prontas. Vou voltar só para a gente fazer a finalização delas, para vocês verem como que a gente finaliza, faz o arremate dela. E as duas, então, tanto a dianteira quanto a traseira, a partir desse ponto, é apenas ponto sobre ponto, pela quantidade de carreiras que vocês quiserem fazer. As minhas, como eu já comentei, as dianteiras eu fiz até a carreira 52 e as traseiras até a carreira de número 25. Vou fazer aqui e já retorno com vocês. Já concluí, então, aqui o braço da vaquinha.
Então, eu fiz aqui da carreira de número 13 até a carreira de número 52, apenas ponto sobre ponto. Ou seja, cada uma dessas carreiras, da 13 até a 52, teve um total de 12 pontos altos cada uma delas. Eu já cortei meu fio aqui, já vou fazer o arremate com vocês. E já fiz também a patinha traseira. Eu faço a parte preta exatamente igual à parte preta da pata dianteira que a gente estava fazendo. E na parte branca eu faço da 13 até a 25 apenas de 12 pontos baixos. Então, ela fica bem mais curtinha do que a pata dianteira. Nessa pata traseira, eu vou colocar um pouquinho de enchimento nela, mas é pouco mesmo. Então, para ela não ficar completamente vazia, como a pata dianteira que a gente usa para fazer a amarração na cortina, mas também para não ficar muito cheia de enchimento. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui. Então, bem pouquinho mesmo, só para ele não ficar completamente vazio. Ele vai ficar macio, mas não vai ficar muito firme, não vai ficar com muito enchimento aqui, tá? Então, aqui já tá com enchimento suficiente. Então, já ficou firminha, mas não ficou com demais enchimento. E agora eu vou, então, pro acabamento. O acabamento das duas, tanto da pata traseira como da dianteira, é da mesma forma. Eu vou juntar os dois lados aqui com pontos baixos. Então, vou iniciar no primeiro ponto seguinte ao que eu tava com a laçada e vou seguindo, fazendo pontos baixos para fazer o fechamento da pata. Então, ele vai dar aqui um total de 5 pontos baixos e eu vou fazer, então, esse fechamento, esse arremate da pata dessa forma. Tanto a traseira que eu tô fazendo, quanto a dianteira. Então, aqui fiz o meu quinto ponto, vou passar a linha, puxo, e aqui eu também deixei uma parte que eu vou usar depois para costura. E assim a minha patinha traseira tá pronta. Na dianteira é a mesma coisa, só que com a diferença que aqui nesse espaço aqui da pata eu não vou colocar o enchimento. Então, vou pegar de novo aqui minha laçada, vou no próximo ponto e cuido para pegar todas as alcinhas do ponto, passo a linha e vou fazendo pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E o restante do fio eu passo pela laçadinha para fazer o nosso nozinho final. E essa sobra de linha eu vou usar daqui a pouquinho quando for costurar essas patinhas no corpo da nossa vaquinha. Então, eu fiz aqui essas duas. Eu preciso de um parzinho de patas de cada uma das patas, tanto da dianteira quanto da traseira. Então, da dianteira eu já tenho a minha segunda patinha aqui. A traseira também já tá pronta, então já tenho as 4 patinhas que eu preciso para minha vaquinha. Agora, a gente vai fazer, então, o chifre da vaquinha. O chifre da vaquinha, então, é com essa linha dourada aqui. Então, como que eu vou começar o chifre? Eu vou começar fazendo um anel mágico. Então, seguro a linha, passo o fio, cruzo ele. Na parte de trás, passo a agulha por baixo do primeiro, puxo o segundo e faço uma laçadinha. Tá feito meu anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar agora 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. E fecho bem fechadinho o meu anel mágico. A segunda carreira agora do chifre, eu vou fazer 5 aumentos, ou seja, em cada um dos pontinhos que eu fiz aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer agora 2 pontos baixos em cada um. Eu já vou cuidar para ir passando esse fio do anel mágico por baixo dos pontos para ir fazendo o arremate. Então, vamos lá, no primeiro aqui, 1,
e 2, marco o meu primeiro ponto com o marcador para não perder o início da carreira. E eu vou fazendo assim 2 pontos baixos em cada um dos pontinhos da base até finalizar a carreira. Então, no final dessa carreira número 2, eu vou estar agora com 10 pontos baixos. Finalizei ela então agora com os meus 10 pontos baixos. E agora, para finalizar então o chifre, eu vou fazer mais 2 carreirinhas. E essas outras 2 carreirinhas, a carreira 3 e a carreira 4, vão ser de ponto sobre ponto. Então, cada uma das próximas 2 carreiras vão ter 10 pontinhos baixos. Então, vamos lá. 1 e 2, marco o primeiro ponto e sigo fazendo ponto sobre ponto até finalizar toda a carreira, mais 10 pontos baixos. E repito isso mais uma vez. E daí, nisso, já vai estar concluído o nosso chifre. Então, assim que eu terminar a carreira 4, que vai ser a segunda carreira de ponto sobre ponto, eu já retorno aqui com vocês para mostrar como que ficou o chifrinho da vaquinha. Finalizei, então, aqui a carreira número 4. A carreira 3 e a carreira 4 foram de ponto sobre ponto, cada uma delas com 10 pontos baixos, e está concluído o chifre. Essa pontinha do fio do anel mágico eu vou colocar para dentro aqui, que ele vai fazer um pouco de enchimento para o chifre. Não vou colocar nada além desse fiozinho aqui como enchimento. E vou fazer aqui o arremate. Então, só para ficar um arremate mais certinho, eu vou passar no próximo ponto, vou puxar a linha e eu vou fazer um ponto baixíssimo. Deixo uma partezinha da linha aqui para a gente poder fazer a costura depois. E dou a minha laçadinha final aqui. E o chifrinho está concluído. Ele fica, então, desta forma aqui. Eu vou precisar também, para fazer a nossa vaquinha, de 2 chifres, de 2 peças iguais. Eu já fiz a outra aqui, então eu tenho as 2 peças, já tô com os chifrinhos feitos. A próxima parte que a gente vai fazer agora, então, vai ser o rabinho da vaca. Então, como que eu vou começar o rabinho da vaca? Vou pegar a minha linha branca, vou fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fecho o anel mágico. E a partir daqui, a partir da segunda carreira, agora eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, por quantas carreiras que eu vou fazer ponto sobre ponto? Eu vou fazer isso até a carreira de número 9, ou seja, por 8 carreiras agora, eu vou fazer 8 pontos baixos em cada uma delas. Então, vou só fazer essa sequência de repetição, ponto sobre ponto, por 8 carreiras. E ele vai já dar o formato de um pequeno cilindro ali, porque são poucos pontinhos em cada carreira. E esse vai ser o rabinho. No finalzinho ali, depois que a gente já tiver costurado esse rabo no corpo da vaquinha, a gente vai colocar um pouquinho de linha preta na ponta dele para ser a crina, os pelinhos que a vaca tem no rabo dela. Então, eu vou continuar aqui. Então, já fiz a segunda carreira, já fiz os primeiros 8 pontos em cima dos pontos iniciais do anel mágico. E a partir daqui eu vou, então, para a carreira de número 3. Vou continuar fazendo apenas ponto sobre ponto. Nessa terceira carreira aqui ainda, eu ainda vou deixar ele dessa forma aqui no avesso. Quando concluir essa carreira de número 3, eu já vou virar ele para ficar do lado direito, esse rabo, não ficar no avesso aqui. E já mostro aqui para vocês como que ele tá ficando.
Então, concluí já aqui a terceira. Vou continuar, então, fazendo essa sequência de ponto sobre ponto até chegar à carreira número 9. E já volto aqui com vocês pro acabamento do rabinho da nossa vaca. Então, já estou finalizando aqui a carreira de número 9. E assim, eu já tô concluindo essa parte do rabo da nossa vaquinha. Eu já posso arrematar o fio, deixo uma pequena parte aqui para eu poder fazer a costura depois. Então, eu vou tirar meu marcador, vou fazer um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto, só para esse acabamento ficar melhor. E assim, o rabo da nossa vaca também já está concluído. O rabo, então, eu vou precisar de apenas uma peça, somente essa aqui, que vai ser o rabo da nossa vaca. Nesse aqui, então, voltando só um pouquinho, ele também não vai enchimento, ele vai ficar só com a parte do crochê. O que ficou um pouquinho aqui embaixo de enchimento foi o fiozinho do anel mágico que eu deixei para dentro. Falta agora a gente fazer, então, as orelhas da nossa vaquinha. As orelhas, eu vou fazer 2 peças também. E eu vou fazer a orelha em preto. Então, vou pegar minha linha preta aqui, vou fazer o meu anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Primeira carreira concluída. Fecho o anel mágico. Na segunda carreira agora, a gente vai fazer da seguinte forma. Ele não vai ter uma sequência aqui, então a gente vai fazer ela passo a passo com vocês. Então, no primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. No primeiro ponto da carreira anterior. Vou aqui marcar meu primeiro ponto para eu não perder o início da carreira. No segundo ponto da carreira anterior, eu vou fazer apenas um ponto baixo. No terceiro e no quarto ponto, eu vou fazer aumento em cada um deles. Então, 1 e 2 pontos no próximo, 1 e 2 pontos no segundo pontinho da sequência. O próximo ponto aqui, eu tenho 2 pontos ainda, o próximo vai ser um ponto baixo sozinho. E o último aqui, antes do meu marcador, o último ponto da carreira, eu vou fazer novamente um aumento. Então, na primeira carreirinha, no anel mágico aqui, eu tinha feito 6 pontos baixos. Agora, eu finalizei a segunda carreira com um total de 10 pontos baixos. A segunda carreira, eu também vou fazer aqui junto com vocês. Então, na primeira carreira, no primeiro ponto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um aumento. Então, o primeiro ponto, eu faço 2 pontos baixos no mesmo pontinho aqui da base. Marco o primeiro ponto da carreira para não perder o início. Na sequência agora aqui, eu vou fazer por 3 pontos, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto. Então, 3 pontos baixos agora na sequência. 1, 2 e 3. Nos próximos 2 pontos da carreira, eu vou fazer aumentos. Então, 1 e 2 pontos aqui. No próximo também, 2 pontinhos. 1 e 2. Por 3 pontos agora, eu vou fazer pontos baixos. Então, 1, 2 e 3. E no último pontinho da carreira, eu faço mais um aumento. Então, eu vou finalizar agora esta carreira de número 3. Agora, eu tenho 14 pontos baixos. Carreira de número 4, eu vou fazer uma seguinte repetição. No primeiro ponto aqui da carreira, eu vou fazer um aumento. 1
e 2 pontinhos no mesmo ponto da base. Marco aqui o primeiro ponto, para eu não perder o início dessa carreira. E agora, pelos próximos 6 pontos da carreira anterior, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto. Vou fazer 6 pontos baixos aqui, então, na sequência. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No próximo aqui, eu vou mais uma vez fazer um aumento. 1 e 2. E nos últimos 6 pontos, um ponto baixo para cada um dos pontinhos da base. Então, aqui eu já tô no terceiro, 4, 5 e 6. Quinta carreira agora. A quinta carreira, a sequência vai ser um aumento no primeiro ponto e 7 pontos baixos. E isso eu vou repetir por 2 vezes. Então, eu vou fazer o primeiro aqui e daí já vou dar uma paradinha no vídeo e volto com vocês quando eu tiver concluído a quinta carreira. Então, a quarta carreira, que foi essa que a gente acabou de terminar, a gente finalizou ela com 16 pontos baixos. Essa quinta carreira, depois que a gente finalizar as 2 sequências de um aumento e 7 pontos baixos, a gente vai finalizar ela com um total de 18 pontos baixos. Então, já finalizei aqui a minha quinta carreira, fiz as 2 sequências de um aumento e 7 pontos baixos, tenho agora um total de 18 pontos. Já virei ela para ficar do lado direito, ela já está começando a tomar forma, a orelhinha aqui. Agora, nas próximas 2 carreiras, a carreira 6 e a carreira 7, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto. Ou seja, cada uma dessas próximas 2 carreiras vão ter 18 pontos baixos em cada uma delas. Eu vou fazer as minhas 2 carreiras aqui. Quando eu finalizar a carreira de número 7, eu volto aqui com vocês para a gente dar sequência na carreira de número 8. Terminei, então, a carreira de número 7. Então, fiz a 6 e a 7 com 18 pontos baixos em cada um deles. A partir da carreira número 8, agora a gente vai começar com as diminuições para ir fechando já a orelha. Então, qual que vai ser a sequência aqui na carreira 8? Eu vou fazer uma diminuição, então, pegando uma alcinha do primeiro e uma alcinha do segundo ponto aqui, puxo o fio pelas 2 e fiz o meu primeiro ponto da carreira, que foi a minha primeira diminuição. Agora, por 7 pontos, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto. Então, a minha sequência vai ser uma diminuição e 7 pontos baixos, e eu repito isso por 2 vezes. No final da carreira número 8, eu vou voltar a ter 16 pontos baixos. Vou terminar a minha aqui e já volto para a carreira número 9. Terminei, então, a carreira de número 8. Tenho agora de volta 16 pontos baixos. Na carreira número 9, agora, a sequência vai ser uma diminuição e 6 pontos baixos por 2 vezes. Então, nos primeiros 2 pontos aqui, eu já faço uma diminuição, marco o primeiro ponto da carreira. Agora, eu vou seguir, então, fazendo 6 pontos baixos. Depois que eu terminar essas 2 sequências de uma diminuição e 6 pontos baixos, já volto aqui com vocês para a gente fazer a carreira de número 10. Carreira número 9 concluída. Na carreira número 10 agora, a sequência vai ser a seguinte: uma diminuição e 5 pontos baixos, também por 2 vezes. Então, nos 2 primeiros pontinhos aqui, eu faço a minha primeira diminuição, marco o primeiro pontinho da carreira e faço agora os 5 pontos baixos. E repito isso por mais uma vez. Quando eu finalizar a carreira número 10 aqui, eu volto com vocês para a gente fazer a carreira de número 11. Terminei, então, a carreira de número 10. Tenho agora 12 pontos baixos novamente. E agora eu vou para a carreira número 11,
que vai ser a nossa última carreira da orelha. Então, na carreira número 11, eu vou fazer uma diminuição aqui no comecinho. Então, peguei uma alcinha de cada e fiz a primeira diminuição. Vou marcar o primeiro ponto aqui. Agora, eu vou fazer 4 pontos baixos. Então, 1, 2. Cuidar só para pegar sempre um lado, não pegar dobrado, ó, os pontos aqui, não pegar dos dois lados. E 4. Então, a diminuição, 1, 2, 3, 4. Na sequência aqui agora, eu faço mais uma diminuição. Então, pego os próximos dois, uma alcinha de cada, e arremato o meu ponto baixo. Então, quase errei ali, arrematei meu ponto baixo. E nos últimos 4 pontos da carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, ou seja, mais 4 pontos baixos. E eu vou finalizar, então, essa carreira de número 11 aqui, com um total agora de 10 pontos baixos. E com isso, eu já posso arrematar o meu fio e finalizar a orelha. Então, os últimos 2 pontinhos aqui. Tiro meu marcador. Pro arremate aqui, então, eu vou no próximo pontinho aqui e faço um ponto baixíssimo. Corto, deixando um pedaço de linha para costura. E finalizo essa parte da peça. Então, a orelhinha agora já está concluída, já tomou forma. Então, como eu disse, eu preciso de 2 do parzinho de orelhas. A única coisa que tá faltando a gente confeccionar ainda são essas manchinhas que a gente vai costurar na vaquinha depois. Então, as manchinhas, elas também são feitas com a linha preta. E as manchinhas a gente vai fazer em apenas 2 carreiras. Então, eu vou fazer aqui o meu anel mágico. E esse aqui a gente vai fazendo pontinho a pontinho junto, que é uma sequência bem... que não tem um padrão assim a ser seguido. Eu fiz de uma forma que ele tomasse... fui fazendo alguns pontos para que ele tomasse essa forma, não fosse um círculo, não fosse um retângulo, né? Para ser uma mancha mais disforme aqui para a gente colocar na vaquinha. Então, vamos lá. Então, fiz o anel mágico. Como que eu vou começar agora? Então, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Depois disso, eu vou fazer 2 meio ponto altos, que é aquele ponto que eu pego a laçada, puxo o fio do novelo e arremato os 3 de uma vez só. Faço isso 2 vezes, então 2 meio ponto altos. Na sequência, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, eu pego a laçada, puxo mais um fio e finalizo em 2 vezes. Arremato 2, arremato os outros 2. Então, eu fiz 1, 2 e 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, peguei a laçada, puxei o fio da agulha, arremato os 3 de uma vez só. Na sequência, eu vou fazer um pontinho baixo. Vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. E para finalizar essa primeira carreira, eu vou fazer mais um meio ponto alto. Então, eu fiz um total aqui de 13 pontos, mas como são pontos diferentes, então ele não fica retinho a peça. Então, fica dessa forma aqui. Terminei esses 13 pontos, eu vou agora fechar o anel mágico. Tenho que puxar bem aqui, para que não fique
um espaço muito grande aqui no centro, porque ele vai ser colado, costurado dessa forma aqui na nossa peça. Então, puxo o máximo que dá para que suma praticamente, não apareça nada pro outro lado. Agora, eu vou iniciar, então, a segunda e última carreira. E como que eu vou fazer essa segunda e última carreira? Eu vou fazer aumento em cada um dos pontos que eu fiz aqui na primeira carreira, e eu vou seguir da mesma forma que eu comecei. Então, onde é ponto baixo, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, os 3 primeiros pontos dessa carreira que eu fiz aqui, ele tinha sido feito com pontos baixos. Então, nos 3 primeiros pontos, eu vou fazer 3 aumentos de pontos baixos. Então, 1, 2 pontos baixos no primeiro ponto baixo. Aqui eu vou marcar o início da carreira para eu não perder na hora de finalizar ali. No segundo ponto da carreira, que também era ponto baixo, eu faço 2 pontos baixos. Terceiro ponto da carreira era ponto baixo também, vou fazer mais 2 pontos baixos. O próximo era um meio ponto alto, então aqui eu vou fazer 2 meios ponto altos nesse ponto. O próximo era meio ponto alto também, então, mais 2 meios pontos altos aqui. Na sequência, eu tinha 3 pontos altos, então, por 3 pontos agora da base, eu vou fazer aumentos de pontos altos. 1 e 2 no primeiro. 1 e 2 no segundo, e 1 e 2 no terceiro. O próximo da carreira anterior é um meio ponto alto, então aqui eu vou fazer 2 meios pontos altos. 1 e 1. O próximo era um ponto baixo, então aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. Na sequência, eu tinha 2 pontos altos, então nos próximos 2, eu vou fazer 2 pontos altos em cada um deles. 1 e 2 no primeiro. 1 e 2 no segundo. E sobrou aqui o último ponto. No último ponto da primeira carreira, eu tinha feito meio ponto alto. Então, aqui eu faço 2 meio ponto altos. Então, eu finalizo essa minha carreira, segunda carreira e última carreira da manchinha, com 26 pontos. E eu só vou aqui, então, no primeiro ponto da segunda carreira, faço um baixíssimo, deixo uma sobra de fio para a gente poder fazer a costura e arremato. E assim, uma manchinha está feita. Então, na minha vaquinha aqui, eu coloquei 4. Coloquei 2 no corpo e uma em cada perninha traseira. Então, eu já fiz aqui as outras 3, fiz uma com vocês, e eu já tenho mais 3 aqui feitas, e eu já tô, então, com todas as peças da minha vaquinha confeccionadas. Então, eu tenho 4 manchinhas aqui, tenho 2 orelhinhas, 2 chifres, um rabo, 2 patas traseiras, 2 patinhas dianteiras e o corpo e a cabeça que a gente tinha feito na última aula. O que falta agora é a gente fazer as costuras. Vamos lá? Bom, então vamos começar agora a montagem, né, da vaquinha. Eu vou iniciar o acabamento aqui, vou primeiro fazer os sinais aqui do focinho da vaca. Então, para isso, eu vou pegar
um pedaço de linha rosa. Vou colocar esse pedaço de linha na agulha de tapeçaria. E vou inserir ele na cabeça da parte de trás, puxando para a parte da frente. Então, eu aqui coloquei ele, eu fiz ele pegando a terceira e a quarta carreiras. E o primeiro ponto que eu peguei, pegando aqui no olho esquerdo, foi uma, duas na terceira carreira depois do olho. Então, uma, duas na terceira carreira aqui depois do olho. Então, é nessa aqui que eu vou fazer sair, então, a minha agulha. Pra gente deixar num lugar mais ou menos padrão aqui, a parte do focinho. Então, saí aqui, puxo essa agulha, deixo uma pontinha do fio aqui atrás depois para eu fazer o acabamento. E eu vou fazer, então, algumas passagens de agulha aqui para dar um destaque nesse focinho. Então, só vou ir passando, sem muito detalhe. É só ir passando a agulha de um lado pro outro até ele ficar. Passei duas, vou passar mais 5 vezes aqui. 3, 4. E mais uma aqui. 5. Então, essa tá concluída. Agora, eu vou passar, então, a agulha para fazer a segunda parte do focinho. Então, pensando aqui na parte de baixo, então, eu vou passar 1, 2, 3, 4, 5, no 6º ponto para frente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, no 6º ponto aqui para frente. Então, saí aqui no 6º ponto, vou passar também aqui umas 5 vezes para fazer a segunda parte do focinho da vaca. Então, 1, 2, 3, 4, e mais uma, 5, e já vou fazer a agulha sair aqui atrás, no mesmo lugar onde eu tinha colocado. Saiu aqui, já posso tirar, fazer um nozinho aqui para deixar firme, para ele não soltar esse fio, apesar de que ele passa pelo meio da fibra, do enchimento, tudo ali, mas eu gosto de fazer esse nó para ter certeza que ele não vai soltar, né? Eu já posso cortar aqui, então, a sobrinha de fio e só faço, então, esse nozinho, dou uma apertadinha, até mesmo aqui com a agulha de crochê, coloco ele para dentro da peça, para não ficar aparecendo a ponta. E tá feito, então, já sumiu completamente aqui, e tá feita a parte do focinho aqui da vaquinha. Então, agora a gente vai fazer a montagem das patinhas da nossa vaca. Então, a gente tá fazendo um parzinho de amarrador de cortina para um ficar na parte esquerda da cortina, o outro ficar na parte da direita. Então, esse aqui eu coloquei os bracinhos dessa forma aqui, pro outro, para ele também ficar olhando para frente, que se eu coloco da mesma forma aqui, na hora de amarrar, ele vai ficar com o rostinho virado pro outro lado. Então, eu preciso que o rostinho fique também para frente aqui. Então, eu coloquei as patas pegando aqui na altura da metade do rosto, mais viradas para a direita. Mesma coisa com as patinhas traseiras. Nessa aqui agora, então, eu vou colocar ele na metade aqui do rosto, mas costurando eles para esquerda, no sentido da esquerda, para que fique um parzinho certinho na hora de eu colocar essas duas peças amarrando o par de cortinas no quarto, na sala, enfim. Eu já inicio a costura já na segunda carreira aqui da linha branca, na parte do corpo. E para ajudar nessa costura, como eu comentei, a gente pode utilizar alguns alfinetes aqui para segurar
no lugar para que ele não saia. Porque se tem mais uma prática um pouquinho maior, já não vai nem ser necessário fixar ele, você já vai costurando e ele não sai do lugar. Mas não tendo ali a prática, usa os marcadores para colocar. Eu já vou colocar aqui os dois, né, os dois bracinhos, porque eles têm que ficar a uma certa... Não sei se aqui não vai dar para ver bem certinho, mas eles têm uma certa distância aqui entre eles para ficar certinho. Então, eu já vou marcar o segundo lado aqui também, para que ele fique bem certinho, de acordo, parecido com o que eu fiz o outro. Então, ele não vai ficar bem aqui centralizado na metade do corpo, ele vai ter uma diferençazinha aqui, ele vai ficar mais próximo da parte que tá amarrando do que da parte que vai ser as costas da nossa vaquinha. Então, eu já fixo aqui também o outro bracinho e depois eu só faço as costuras. Ele vai ficar dessa forma aqui os bracinhos, então. Agora é só a gente fazer a costura. Então, para fazer a costura, eu vou pegar essa linha que sobrou, que eu deixei no final da confecção do braço, vou passar ele na agulha de tapeçaria e vou iniciar a costura. Então, só vou marcando cada pontinho do braço com um pontinho do corpo. Então, já começo aqui na segunda carreira do corpo aqui, da parte branca, eu já começo a fazer a costura e vou seguindo um pontinho para cada ponto do bracinho. Então, pego uma laçadinha do braço, uma laçadinha do corpo. E o mais próximo possível, eu faço essa pegada aqui dos pontos para ficar mais invisível a minha costura. Então, eu vou passando alguns pontinhos aqui, costuro pelos dois lados do braço daí, tá? Então, um aqui eu já terminei, já não preciso mais desse marcador. E eu vou fazendo meus pontinhos aqui até terminar todo um lado, faço a mesma coisa no outro lado do braço aqui também. Então, já cheguei aqui no segundo alfinete, já posso tirar ele também. No último pontinho aqui, então, eu já faço uns 2 pontos para ficar bem firme. Então, fiz um, vou fazer mais um aqui no mesmo lugar, que é na nossa volta aqui. Tiro o último marcador, viro o braço só para eu poder fazer a costura aqui do outro lado também, porque senão um lado fica bem costuradinho, que a gente quase não vê, e o outro fica esse degrau aqui, vamos dizer. Então, vou fazer pelo outro lado aqui também, alguns pontinhos, fixando todo o braço pelos dois lados no corpinho da vaca. O último pontinho, então, vou fazer um nozinho, deixar bem firme essa linha para não correr o risco de soltar essa costura e uma hora dessa cair o braço na hora de fazer a amarração da cortina. Fiz um nó, passo a agulha por dentro do corpo, saio lá do outro lado, puxo. O excesso de fio que sobrou, eu corto. E um braço, então, agora já tá fixado no corpo. Vou fazer o mesmo processo de costura aqui no outro e já volto com vocês pra gente costurar a próxima parte. Então, já terminei a costura dos bracinhos, agora a gente vai costurar, então, as perninhas. A gente tenta sempre tentar colocar as perninhas que fiquem mais ou menos alinhadas aqui com os bracinhos. Então, também vou fixar eles aqui com alguns alfinetes. Já fixo as duas também, pra gente já ter uma ideia de como que vai ficar, se vai estar certinho, se vai estar parelho, não vai estar muita diferença entre uma e outra, né? Então, coloca uma de um lado, a outra do outro lado, então, que elas fiquem mais ou menos na mesma distância do centro. Então, esse tudo não tem um lugar bem exato para colocar, a gente só tem que ir mais ou menos olhando para ver se não vai ficar muito longe, muito espaçada uma da outra, e que elas fiquem com uma aparência bacana aqui. Então, coloquei os alfinetinhos nas duas aqui,
Então, se a gente for, quando a gente for colocar na cortina, ela vai ficar, então, nessa posição aqui, né? Que as duas vão ficar bem parelhinhas as perninhas com os bracinhos. Da mesma forma aqui que ficou a outra aqui que a gente tinha feito, que era viradinha pro outro lado. Então, para as duas ficarem bem parecidas, apesar de uma ser virada com o rosto para um lado e a outra ter o rosto virado pro outro. Da mesma forma que os bracinhos, então, eu vou pegar essa linha que eu deixei no final da confecção de cada uma das pernas traseiras, vou inserir esse fio na agulha de tapeçaria e vou fazer a costura da mesma forma aqui dos dois lados da perninha. Então, começo por um lado, vou fazendo a costura, chego ao final, viro e costuro do outro lado também, para que a costura fique o acabamento fique mais perfeito aqui, fique mais bonito. Então, já estão costuradas as duas mãozinhas e as duas perninhas. Agora, vamos, então, colocar os chifres. Então, os dois chifrinhos, então, eles aqui eu vou colocar de que forma? Praticamente bem centralizado, quase meio a meio, sendo costurado começando aqui depois da terceira carreira do trabalho. Então, vou fixar aqui as duas também com os alfinetes. Então, vou colocar uma aqui. Acho que 2 já são o suficiente aqui para deixar ela no lugarzinho que eu quero. Pego o segundo chifrinho e coloco também alinhadinho aqui, que fique praticamente meio a meio, fica parelho com o olho e com o outro chifrinho. Então, também vou fixar ele aqui com 2 alfinetinhos, para não sair do lugar enquanto eu faço a costura. Então, estão os dois aqui fixadinhos. E agora, eu vou colocar, então, essa linha que eu deixei no final da confecção da peça, para usar ele para fazer a costura. Vou pegar, então, essa linha e também vou colocar aqui na minha agulha de tapeçaria. Esse, como é a cor da peça que eu tô costurando, a cor da linha que eu tô usando para costura, é diferente da cor da cabeça aqui. Eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de fazer a costura, para que a costura fique o mais invisível possível. Então, vou pegar, assim como eu fiz aqui na outra. Então, sempre pela laçadinha de fora aqui do ponto que eu tenho, mas vou fazendo os pontos o mais para dentro, da onde vai ficar possível. Então, vou pegando os pontinhos mais de dentro, na parte aqui da cabeça. Um detalhe que eu acabei não passando aqui, então, eu faço o nozinho de arremate, mas ao contrário do que eu fiz no restante ali das costuras, eu não vou passar esse fio para esconder ele por dentro da cabeça aqui agora. Eu vou passar ele por dentro do próprio chifre, porque se eu passar essa linha dessa cor por dentro da cabeça aqui, que é branca, ela vai acabar aparecendo pelo lado de fora. Então, eu passo ela aqui, por dentro do chifrinho, que daí eu consigo esconder ela de forma melhor. Eu corto o excesso e as pontinhas ali que tinham sobrado, eu só pego com a agulha e coloco de volta para dentro, que uma dessas pontas que puxou aqui
na hora que eu passei, era a ponta do anel mágico. Então, essas aqui ficam pra dentro do chifre. No outro não saiu. Esse aqui que eu fui mostrar pra vocês acabou que na hora de eu passar a agulha acabou puxando o fio pra fora que não deveria ter puxado. Mas daí ele fica bem escondidinho aqui dentro e não aparece da mesma forma que apareceria se eu colocasse ele por dentro da cabeça. E assim, então, eu terminei a costura do chifrinho na cabeça. Agora, a gente tem que colocar, nosso próximo passo aqui agora vai ser colocar as orelhas da nossa vaquinha. Então, ela já tá com o chifrinho colocado, agora o próximo passo é fixar as orelhinhas. Então, as orelhinhas, eu vou colocar elas a 2 carreiras do chifre e aqui 1, 2, 3, 4 entre a quarta e a quinta carreira depois dos olhos. Então, vamos lá, vou pegar as 2 orelhinhas aqui e vou fazer essa fixação inicial. Então, 2 carreiras do chifre, 1, 2, 3, 4 entre a quarta e a quinta carreira depois da orelha. Coloco alguns alfinetes para não sair do lugar e depois eu faço a costura. Mesma coisa para a orelha aqui no outro lado. Então, eu vou colocar ela a 2 carreiras do chifre e 1, 2, 3 entre a quarta e a quinta carreira depois do olho. Então, também vou colocar aqui os meus alfinetes para deixar ela fixa. E agora, da mesma forma que eu fiz com as outras partes, eu vou colocar a ponta da linha na agulha de tapeçaria e vou fazer a costura. Eu só cuido aqui na hora de costurar para que o final da costura da orelha fique bem certinho na divisão aqui entre o branco e o rosa. E o último pontinho aqui, a gente já finaliza a costura de uma das orelhas. Pronto. Passo também o fio aqui para dentro da própria orelha. Só para esconder ele. Saio aqui e corto o restinho da linha. Dou uma ajeitadinha nela aqui para ela ficar mais arcadinha. E vou agora para a costura da segunda. Assim que eu finalizar, já retorno com vocês. Concluída, então, a costura das orelhas, agora a gente vai costurar a parte que mais vai definir qual que é o lado que vai ficar voltado pra frente da vaquinha. Porque agora a gente vai colocar o rabo. Então, se eu coloco o rabo pro lado de cá, ela estaria virada pro mesmo lado da outra. Então, nesse caso, como eu quero que ela fique virada pro lado contrário da outra peça que eu fiz, eu vou colocar o rabinho pro meu lado direito aqui agora. Então, que lugar da peça que eu vou colocar o rabinho? Vou colocar mais ou menos no meio da distância entre as pernas e eu vou fixar ele aqui. 1, 2, 3, 4, a partir da quinta carreira do finalzinho que a gente fez na confecção do corpo. Então, aqui, mais ou menos no meio das 2 pernas. 1, 2, 3, 4, a partir da quinta carreira aqui. Então, vou fixar ele com alguns alfinetinhos aqui. E vou iniciar a minha costura. Assim que a costura estiver concluída, eu já retorno aqui com vocês pra gente fazer a parte final
que vai ser a colocação das manchas e da crina no rabo da vaca. Terminei, então, aqui a costura do rabo da vaquinha. Agora, a gente vai colocar as manchinhas. Então, são 4 as manchinhas que a gente coloca. 2 no corpo e uma em cada uma das patinhas traseiras. Como vocês podem ver aqui, eu coloquei uma virada. Elas têm todas o mesmo formato, que a gente fez as 4 iguais. Mas eu coloquei uma viradinha para cada lado, exatamente para dar um efeito ali de que são manchas normais de uma vaca ali, que elas não têm as manchas todas iguaizinhas, né? Então, a gente vai fazer a costura delas aqui, então. Eu coloco uma viradinha assim, a outra eu coloco viradinha mais pro outro lado. Nas perninhas, então, coloco uma aqui. E a outra aqui. E agora eu só pego uma dessas linhas, a linha maior de cada uma das peças que ficou, e vou costurando por toda a volta até chegar no final. E daí só arremato as pontinhas. Eu vou fazer a costura aqui das minhas e já volto pra gente colocar a crina aqui no rabo e finalizar a peça. Também, então, eu faço aqui sempre um pontinho para cada um dos pontos aqui dessa manchinha. Então, a gente finalizou a manchinha com um total de 26 pontos, a gente vai fazer aqui para fazer a costura, então, também 26 pontos, um para cada, para não ficar nenhum solto, para ficar um acabamento melhor, fica mais bonito o acabamento aqui dessa costura. A gente faz isso por toda a volta, chegando lá no final a gente faz um nozinho entre essa ponta que eu tô fazendo a costura com a outra ponta que era a ponta do anel mágico, para não soltar, e está concluída daí a costura de uma das manchinhas. Só repetir o mesmo processo para as outras 3 manchas. Cheguei aqui ao final da costura da primeira mancha. Eu tenho a pontinha do fio que era do anel mágico, tenho a pontinha do fio que eu tava costurando, que era do acabamento da peça. Eu faço 2 nozinhos aqui com eles para eles não soltarem e faço o arremate desse fio. Então, vou esconder ele por dentro aqui e cortar a sobra do fio. Então, passo esse que já tá na agulha, eu passo aqui por dentro e saio pra cá. Coloco também o outro aqui na agulha e saio mais ou menos no mesmo, ainda dentro da parte preta aqui, para ele ficar bem escondido esse fio, e arremato a partezinha aqui, os fiozinhos que sobraram. Então, passo por aqui, faço ele sair aqui, tem as 2 pontinhas, e corto elas. E já vou fazer a costura das outras, assim que tiver todas elas estiverem costuradas, eu já volto aqui com vocês. Terminei, então, aqui a costura das manchinhas, já costurei as 4. Agora, a única parte que falta é a gente colocar a crina aqui no rabo da vaquinha. Então, pra crina, eu vou pegar essas pontinhas de fio aqui que sobraram dos arremates ali das costuras e vou fazer assim, eu vou passar eles com agulha de crochê bem aqui na ponta do rabo. Então, vou pegar de 2 em 2 fiozinhos aqui no começo, passo por baixo de 2, pego, dobrei a pontinha da linha pelo meio, passo por dentro e coloquei uma.
agora tá cada um de um tamanho. Eu dou uma ajustadinha neles aqui, pego a minha tesoura e corto as pontinhas. E tá colocada, então, a crina aqui no rabinho da nossa vaquinha. Então, já tenho uma vaquinha viradinha pro lado direito, pro lado esquerdo, e uma vaquinha viradinha pro lado direito. Então, tá feito o meu parzinho de prendedores de cortina em formato de vaquinha. O que achou dessa peça? Gostou? Então, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e até a próxima aula. Tchau, tchau!